Vamos fazer um vaso e vamos usar o tambor de uma máquina de lavar para fazer o molde. Aí eu passo a corda em volta de todo essa peça aí da máquina de lavar. E aí eu venho e preencho tudo com massa, uma massa de barro. Então, para fazer Só o barro molde, e água, sem cimento. Em vez de usar areia, eu faço assim. Bato bem. Não é muito mole, né? E aí, ó, já enchi ele todo de massa, como se eu estivesse fazendo um vaso. E aí eu vou deixar ele prontinho para receber a massa de cimento. Eu tô cortando essa chapa aqui, ó, uma chapa de ferro. E olha o desenho que eu fiz. Fazer vaso grande. Eu posso fazer menor, posso fazer aqui, posso fazer aqui. E aí eu já fiz toda a massa de barro, molde, para mim fazer o vaso. Fica bem lisinho por dentro, bem resistente, não há problema de cair. Aí eu venho com a nata de cimento, não muito mole, e dou um banho nele de nata de cimento. Para depois eu venho então com a massa feita com pedrisco e cimento. Agora aí ele já está coberto todo com nata de cimento. E eu deixo a medida ali entre o vaso e o gabarito da grossura do alicate, tanto embaixo quanto em cima. E aí eu vou fazer uma massa fina. Depois que eu passar essa massa fina, eu vou passar colher para que essa massa fique bem sentada, né? Vibrada. E o gabarito não sai do lugar, sempre permanecendo no lugar. Eu passo a colher, aonde não tem massa eu vou colocando a massa. Não é muito grossa, tá? Porque aí eu usei a colher para estar apertando bem essa massa. Como o meu molde é de barro, não tem problema de desmoronar. E aí eu vou vir com a ferragem. Porque eu colocando a ferragem em cima dessa massa, não corre o risco desse ferro aparecer pro lado de dentro. E a parte de cima depois eu vou fazer o pezinho. Um rebaixo vai escorrer. E veja bem que ó, ainda ficou um espaço entre o gabarito e o vaso. Para mim manter sempre a grossura do alicate. Então agora eu venho com a ferragem de em pé, na vertical.
E depois eu venho para colocar esse arame aí, ó. É um arame galvanizado, resistente, não enferruja e simplesmente eu vou colocando em redor do vaso, porque ele já está, veja que o arame ele já está num círculo, né, redondo, facilitando a colocação do arame. E aí eu prendo aqui, ó, um por cima do outro, para firmar, ó, e vou subindo aos poucos, com várias voltas, para que ele venha ficar um vaso resistente. Tem pessoas aí que colocam duas voltas desse arame. Eu procuro fazer mais resistente. E pode ver que o arame eu coloco por inteiro, né? Fica todo inteiro na parte do vaso. E aí eu prendo aqui em cima, simplesmente dou uma apertada aqui e ele já fica fixo. E veja bem o gabarito sempre no lugar, para mim ter a base de que o arame não venha ficar exposto por fora, porque no final aí sim eu vou passar uma massa fina, que é o pó de pedrisco peneirado, que é só o pó mesmo. Até o momento aí foi pedrisco puro. E agora eu vou cobrir todo esse vaso com o restante da massa e ainda com pedrisco puro, pedrisco e cimento. São duas medidas de pedrisco e uma de cimento, para cobrir toda a ferragem, para me garantir que eu não vou ter problema futuro. Veja aí como ele já está todo coberto e praticamente o ferro já não está mais aparecendo. E agora aí, ó, ainda ficou um espaço entre o vaso e o gabarito, pois agora é que eu vou vir com aquela massa fina, só o pó mesmo da pedra peneirado. Aí no caso eu já faço 1,5 de pó de pedra e 1 de cimento, para fazer a parte lisa do vaso, porque o ferro já ficou todo coberto. E agora com essa massa por cima, aí sim eu tenho garantia que vai ficar resistente e o ferro vai ficar centralizado. Agora eu venho com um pozinho aí de cimento, depois de passar toda a massa fina. Aí na parte de cima eu já deixei 3 canos para ficar os furos. Vem passando esse cimento para mim fazer a finalização. Então agora eu vou passar a colher e vou alisar ele todinho para fazer o acabamento. Veja como ficou o acabamento. E aí depois eu vou fazer outro vídeo postando aí
mostrando como é que ele vai ficar no final. Ali já deixei um espaço para a água sair. E tá aí, ó, vaso lisinho. Pronto.